Bom, pessoal, a gente está encerrando a parte de soluções, o conteúdo geral de soluções, com a última parte do material que vocês receberam. Lá no material tinha 3 partes. Primeira parte, concentração. Cálculo de concentração, de concentração em massa grama por litro, mol por litro, porcentagem, pá. Parte 2, diluição e titulação. E tem a parte de mistura, né? A gente também trabalhou a parte de mistura. E na terceira parte, essa é a parte que eu acho mais legal. Por que ela é mais legal? Primeiro, peraí. Entrando aqui. Por que eu acho mais legal? Primeiro, não tem muita conta. Segundo, é um assunto que dá para você fazer ponte com outra parte da matéria. Terceiro, esta outra parte da matéria é uma das partes que mais cai no vestibular, que é forças intermoleculares. Então, a gente vai trabalhar um assunto que, para você explicar ele, você vai ter que relembrar o conceito de interação molecular. Ponte de hidrogênio, dipolo, tal. Beleza? Bom, deixa eu trocar. Efeitos coligativos. O que significa essa expressão? Aqui no quadro, vocês têm 4 efeitos coligativos. É isso que a gente vai estudar, tipo, no assunto. O que acontece? Vamos considerar que a gente tenha um solvente qualquer. Solvente. Tá? Esse solvente é feito de uma certa substância. Tá? Portanto, ele tem propriedades. Ele tem um ponto de ebulição, certo? Não. Não. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Tá? Então, ele vai ter um ponto de ebulição, ele vai ter um ponto de congelamento. Aqui a gente vai usar a palavra congelamento. Normalmente, a gente trabalha com fusão, né? Ponto de fusão. A gente não costuma falar ponto de congelamento. Mas, tecnicamente, ponto de fusão é a mesma coisa que ponto de congelamento, porque a temperatura é a mesma. Né? Qual é a temperatura que o gelo derrete? 0. Qual é a temperatura que a água congela? 0. Né? Ao nível do mar. Então, eu tenho um ponto de congelamento. E eu também tenho, que é basicamente o que vai discutir, a aula inteira vai ficar discutindo isso, quase a aula inteira, uma coisa chamada pressão máxima de vapor. Cara, isso aqui é muito louco, gente. Bom, físico-química é muito louco, né? Quando entra físico-química, assim, é tipo, eu acho que é a parte mais louca da química. E tanto é o que mais cai no vestibular, né? Metade da prova, pensando em qualquer vestibular que você vai prestar, metade da prova é físico-química, né? O que eu chamo de físico-química? O estudo das soluções, pilha, termoquímica, cinética e equilíbrio. E assim, se a gente quiser forçar um pouquinho a barra, até radioatividade é físico-química, porque existem uma série de coisas que a física também trabalha no processo de decaimento radioativo, né? Enfim. Então, existe esse negócio de pressão de vapor. Aí, o que acontece? Eu vou pegar esse solvente e vou adicionar a ele um soluto, beleza? Só que não é um soluto qualquer. É o soluto não volátil. Soluto não volátil. O que é um soluto não volátil? Um soluto que não evapora. A gente está falando aqui, bem especificamente, de substâncias como sais, como a sacarose, como bases, né? Compostos iônicos, até ácidos. Os ácidos, por exemplo, ácido sulfúrico, né? O ácido sulfúrico é líquido, mas ele não é volátil, não. Até um pouco volátil, mas geralmente vocês vão ver que vai trabalhar com sal e base. Sal, base, açúcar. Tá. Aí,
Bom, a partir daqui você não tem mais um solvente puro, né? Agora, você tem uma solução. Uma solução. E aí é que começa a aula. Porque essa solução, ela também tem propriedades. A solução, ela tem um novo ponto de ebulição, ela tem um novo ponto de congelamento e ela apresentará uma nova pressão máxima de vapor. Então, as propriedades daquele líquido mudaram. Claro que mudaram, porque ele não está mais puro. Ele não está mais puro. Tem uma coisa ali dentro. Tá? Bom, e como é que você percebe isso? Né? Como é que você percebe? Espera aí, só um pouquinho. Você vai perceber fazendo medidas. Medidas. Medidas do quê? Do ponto de ebulição. Então, você vai pegar a água pura, vai medir o ponto de ebulição dela. Depois você vai pôr sal, ou açúcar, sei lá. Você vai pôr um soluto. Depois você vai medir de novo. E aí você vai observar essa mudança. Cada mudança ganha um nome. Então, os nomes que vocês estão vendo aí são as mudanças, são os efeitos coligativos. Bom, como é que... vamos traduzir os nomes aqui rapidamente. O que é tonoscopia? A tonoscopia é a queda ou redução, enfim, o que você quiser, a queda da pressão de vapor. Essa queda da pressão de vapor, ela vai ser representada por um delta P, que vai ser a diferença entre as pressões, tá? Uma pressão P0 menos P da solução. Eu vou medir essa queda, tá? Outra coisa que vai acontecer. A temperatura de ebulição agora do líquido não é mais a mesma, né? Ela vai sofrer um aumento. A temperatura de ebulição vai sofrer um aumento. Então, você tem um aumento do ponto de ebulição. Esse efeito coligativo vai ser um delta TE. É um efeito chamado ebulioscopia. O efeito tonoscopia, ele é o mais importante da aula, por quê? Porque ele vai explicar os outros. Na verdade, ele vai explicar, sobretudo, a ebulioscopia. Na verdade. Mas entender a tonoscopia vai nos trazer uma série de outras coisas que a gente vai ter que explicar. Tá? Outra coisa que acontece. Há uma queda do ponto de congelamento do líquido. Então, vai haver uma diminuição da temperatura de congelamento. O que eu estou querendo dizer com isso, né? Tipo, a água pura, ela na pressão de 1 atm, ela congela a 0 graus. Se eu coloco sal, essa água consegue ficar no estado líquido em temperaturas, por exemplo, como -1, -2. Né? Isso, por exemplo, isso em termos da nossa vida no planeta é importante quando você pensa na vida marinha. Uma das coisas que em algumas regiões chega a evitar o congelamento por alguns graus, não é muito. Se a temperatura baixar demais, aí aquilo congela. Não tem como. Mas por alguns graus, ali -1, -2, dependendo da concentração de sal que você tem na água, você ainda consegue ter água no estado líquido. Tá? Então você tem essa queda no ponto de congelamento, que daí a gente vai chamar de crioscopia. Beleza? E aí, então, quer dizer, aparece o quarto efeito, que é o mais legal. Porque ele traz uma possibilidade da gente fazer uma ponte com biologia, por exemplo. Alguns fenômenos na biologia são explicados pela questão da osmose. Então, a gente usa
o conceito de osmose, por exemplo, quando você vai falar de concentração de coisas nas células. A gente usa, por exemplo, quando vai falar de osmose, para falar de célula vegetal. Eu me lembro que num determinado ponto da biologia, para você explicar mecanismo de estômatos, abertura, fechamento de estômatos, isso passa por uma questão de osmose. O estômato muda a concentração em relação ao meio, e aí ele pode absorver água, ficar mais cheio, né? E aí ele abre. Ou ele pode perder água e murchar, e aí ele fecha. Então, tipo, tem uma série de coisas que dá para surgir daqui. O que a gente vai tentar entender, na verdade, aqui, porque assim, eu acredito que alguns de vocês já devam até saber o que é osmose. O que a gente vai tentar fazer é explicar de onde surge essa coisa chamada osmose. Tipo, por que a água vai de um lado para outro? Quando tem concentração, porque a ideia da osmose é assim, né? Você tem lá duas soluções. Só que imagina que essas duas soluções estão separadas por um ambiente onde a água consegue passar. Moléculas muito grandes não passam, mas a água passa. O que a gente observa? Que quando você coloca soluções de concentração diferente, a água tende a passar de um lado para o outro. Se você coloca duas soluções de mesma concentração, você não percebe isso. Mas quando você coloca soluções de concentrações distintas, aí você percebe, tá? Então, a osmose, de uma maneira meio simples, o que ela é, né? É a capacidade que uma solução tem de puxar solvente da outra. Vou repetir. A osmose é a capacidade que uma solução tem de puxar solvente da outra, tá? Então, a osmose é uma capacidade de absorção de solvente por MSP. Capacidade de absorção do solvente por MSP. O que é MSP? Membrana semipermeável. Tá? Para a solução conseguir captar o solvente, tem que haver uma capacidade da membrana de deixar a água passar. Essa capacidade, né, que tipo da membrana deixar a água passar, eu chamo de permeabilidade seletiva. Então, tipo, ela deixa a água passar, mas outras coisas não. Por causa do tamanho, né? Que a molécula de água é bem pequenininha, cara. A molécula de água é as menores coisas que a gente tem praticamente no nosso ambiente celular, né? H2O, super pequenininha. Agora, imagina, por exemplo, numa célula, você tem proteínas, né, lipídios, uma série de coisas dentro da célula que aquilo não passa assim. Tá? Então, se você tem uma membrana semipermeável, essas coisas ficam retidas, tá bom? Isso é um efeito chamado osmose, tá? Na verdade, a palavra mais correta é essa daqui, ó. Osmolaridade. Osmolaridade. É a capacidade que a solução tem de puxar solvente. Né? De uma maneira bem simples, tá? Longe disso, de achar que é só isso, mas quando uma pessoa tem problemas de pressão, por qualquer que seja o motivo, ela tem uma questão de hipertensão, qual é a primeira coisa que ela vai cortar da dieta, ou pelo menos precisa cortar da dieta? É o sal. Por que o sal é tão importante que você corte da dieta de um hipertenso? Porque se você tem mais sal no organismo, de maneira muito grosseira, se você tem mais sal no organismo, seu organismo vai ter dificuldade de perder água. Os processos que fazem o teu organismo perder água, eles dependem de concentrações. Muitos desses processos, eles são mediados pelos órgãos, óbvio, né? Óbvio. Mas existem processos que têm a ver com concentração. Você pegar o nível mais básico do processo, tem a ver com osmose, diferença de passagem e tal. Então, se você deixa o seu organismo muito concentrado, teu sangue muito concentrado em coisas, ele vai ter dificuldade de perder líquido. E qual é o problema, por exemplo, de uma pessoa que é hipertensa? Ela não pode ter muito líquido no corpo. O sangue dela não pode ter muito volume. Por quê? Porque ela já tem um problema de pressão em vasos.
Se você aumenta o volume do sangue, se você aumenta a viscosidade do sangue, ele vai pressionar esses vasos mais ainda. Tá? Então é um assunto bem louco, bem interessante. Principalmente para quem vai fazer medicina, né? Tipo, meu, isso aqui é... Putz, quando vocês tiverem aula de renal na faculdade, meu, é osmose do começo ao fim. Tá? Bom, vamos então começar. Qual que é o programa da aula? Vou trocar aqui. Ah, peraí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso aqui, que eu acabei de mostrar para vocês, são coisas que você observa no laboratório. São efeitos macroscópicos da história toda. O que a gente vai explicar agora é o porquê acontece lá dentro. Por que isso acontece? Tá? Por que o ponto de ebulição aumenta? Por que o ponto de congelamento aumenta? A gente não vai entrar muito na questão da osmose ainda, porque a osmose é um caso meio à parte, né? Porque, bem ou mal, ponto de ebulição e ponto de congelamento, a gente está falando de mudança de estado. Então você vai pensar numa teoria meio que igual para explicar os dois. Agora, falar de osmose é uma coisa mais tensa. Então, deixa para lá um pouquinho. Tá? Então, vamos explicar em nível microscópio, em escala atômica, em escala molecular. E aí você vai entender, vocês vão entender o porquê do termo efeito coligativo. Coligar significa juntar, certo? Coligar significa juntar. O que acontece? Lá no solvente, você tem interações moleculares. E essas interações moleculares são as responsáveis por manter o cara no estado líquido. Certo? Quando você passa para o estado sólido, essas forças intermoleculares mudam. E quando você passa para o estado gasoso, essas forças intermoleculares desaparecem. Tudo bem até aqui? Tá bom? Gente, se eu estiver indo muito rápido, me fala, por favor, tá? Porque eu não estou olhando para a cara de vocês. Então, tipo, eu não sei se vocês estão... Oi? O quê? Hã? Tá? Bom, então o solvente tem lá as interações moleculares. Essas interações mantêm o cara no estado líquido. Tá? Quando você põe um soluto, surge um efeito coligativo. E o efeito coligativo pode acontecer de várias maneiras. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um dos exemplos de efeito coligativo, que eu acho mais fácil de entender. Vou colocar aqui, ó. Resumindo, o que é efeito coligativo? Acréscimo de interações devido à presença de uma coisa não volátil. Uma das interações mais famosas é a que você está vendo aqui no quadro. Você põe o sal na água, né? Então, tipo, dissociação iônica. Pegou lá o sal, que é um cristal, né? Ligação iônica, cátion, ânion, tal. Põe na água. Põe na água. Cátion dissocia e ânion também. E aí, as moléculas de água vão envolver os íons. Né? A água é um dipolo, então, tipo, aqui no quadro, ó, você tem o polinho negativo da água, que seria o oxigênio, atraído pelo cátion. Vários polinhos negativos. Aqui você tem os polinhos positivos, atraídos pelo ânion. Vários delas. Então, e aí uma coisa legal de pensar assim, a ponte de hidrogênio, ela não deixou de existir, ó. Ó, tá rolando ponte de hidrogênio. Tá, ó, tá rolando um monte de ponte de hidrogênio. Só que vocês vão de convir comigo que nessa situação, você concorda que a água está mais presa no estado líquido do que ela estava antes, quando ela estava sozinha? Tipo, ela já estava presa ali por causa da ponte de hidrogênio. Agora, ela tem, além da ponte de hidrogênio, essa interação. Tudo bem? Beleza? Por isso,
fica mais difícil de ferver a água, aumento do ponto de ebulição, e por isso fica mais difícil congelar a água. Você precisa esfriar mais ela. Ela fica mais presa no estado líquido. Você mantém o líquido mais preso no líquido, por causa do soluto. Sacaram a ideia? É muito louco. Faz um baita de um sentido. Né? Que tipos de interação a gente vai ter, por exemplo? Depende do solvente, né, gente? Depende do solvente. Por exemplo, no caso da água, você tem interações do tipo íon-dipolo. Então, vamos lembrar as interações, tá? Rapidão. Vamos fazer uma lista bem rápido, ó. Interação íon-dipolo. Que é a interação de um íon, né, com uma molécula, que é o dipolo, que é o que está acontecendo aí. Pode acontecer ponte de hidrogênio. Então, na água, você tem essas duas. Por exemplo, quando você joga sal na água, interação íon-dipolo. Porque o íon vem do sal, né? Agora, quando eu jogo açúcar na água, aí é ponte de hidrogênio. Por quê? O açúcar está cheio de OH na estrutura, a molécula de açúcar. Quando você põe ela na água, o OH do açúcar gruda na molécula de água. Só que a molécula de açúcar tem muitos OHs. Então, as pontes de hidrogênio são várias. Então, eu vou colocar aqui só para vocês lembrarem. Açúcar na água. Tá bom? Açúcar na água. Aí você tem outras interações para solventes que não são polares. Você tem a dipolo induzido, né? Dipolo permanente primeiro. Vamos colocar primeiro dipolo permanente. Mas aí não é na água, né? Na água não tem isso. Na água não tem, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. E tem o dipolo induzido, que acontece muito na gasolina, em coisas apolares, né? Vamos colocar aqui, ó. Quando você tem, por exemplo, solventes apolares. Tá? Mas, ó, gente, eu já vou adiantando para vocês aonde que a coisa vai pegar. É aqui, ó. Os exercícios são tudo na água. Nem precisa ficar preocupado com as outras coisas. Tudo na água, tudo na água. Tá? Vai ser solução de sal, solução de açúcar. Vocês vão ver depois. Tá bom? Perguntas até aqui? Questions? Vou trocar, tá bom? O cronograma vai ser isso aqui. Tá? O jeito que a gente vai estudar é esse. A gente começa a aula falando de pressão de vapor. Então, por exemplo, lembra que eu falei no começo, né, antes da gente começar a entrar aqui na aula ao vivo, que eu falei, galera, monta a fichinha e resumo para o final do ano. A fichinha resumo tem que ter essas coisinhas assim. Ah, então o que eu preciso saber? Isso. E rápido. Tá? Bom, pressão de vapor, o que é volatilidade e qual que é a diferença de volátil e ponto de ebulição? Sim, porque são diferentes. A gente vai descobrir que são coisas diferentes. Tá bom? Depois que eu definir tudo isso, que eu chamo de conceito geral, aí a gente começa a estudar o efeito coligativo. Né? Eu tenho que ter isso aqui como pré-requisito. Eu tenho que saber o que é pressão de vapor para depois entender por que ela baixa. Eu tenho que saber o que é ponto de ebulição para saber por que ele aumenta. Tá? Beleza? Bom, talvez eu consiga dar até osmose, não tenho certeza. Mas aí a gente continua no próximo encontro, tá? Não tem problema. Vamos lá. Vamos falar de pressão de vapor, então. Pressão de vapor é uma coisa que você mede. Para você medir a pressão de vapor, o que você tem que fazer? Você tem que pegar um recipiente totalmente vazio, vácuo,
e colocar lá dentro um líquido. Você põe o líquido lá dentro e fecha. Tá? A figurinha aqui do lado, ela está meio que tentando mostrar o que está acontecendo. Aqui você tem o início, vamos chamar de instante t igual a 0. Pensa no instante, no exato momento que eu coloquei o líquido aqui. Só que aqui tinha nada. Tinha um espaço que estava vazio. Acoplado aqui, eu tenho um medidor de pressão. Ó. Esse medidor de pressão, na verdade, ele é você consegue medir a pressão pela diferença de altura que essa coluna de mercúrio vai ter quando você tiver um gás aqui. Então, o que o cara fez? Ele pegou o líquido, colocou aqui, nesse negócio, e a pressão inicialmente era 0. Depois de um tempo, uma parte do líquido evaporou. Uma parte do líquido preencheu aqui, ele evaporou. Né? Toda vez que você pega, por exemplo, uma garrafa fechada, vamos imaginar, por exemplo, uma garrafa com água fechada. Você já parou para se perguntar se naquela parte vazia, está vazio mesmo? Não está vazio. Ali tem vapor d'água. Né? Quando você põe um líquido fechado, a evaporação, gente, ela é um processo espontâneo do líquido. Senão a roupa não secava no varal nunca. Concorda comigo? A roupa seca. Ela seca mais rápido ou mais devagar, mas ela seca. Então a água não precisa estar a 100 graus para evaporar. Então, o líquido, ele acaba, uma parte dele escapa e preenche esse espaço aí. De tal maneira que eu vou medir essa pressão. Essa pressão é o que eu vou chamar de pressão de vapor. Então, vamos lembrar algumas coisinhas aqui, que aparentemente não tem a ver com o assunto, mas tem. Vamos falar de hidrostática? Olha só. Existe uma grandeza que a gente trabalha, né, na hidrostática, que é a pressão hidrostática. Tá. O que é a pressão hidrostática? É a pressão exercida por uma coluna de um líquido. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um copo. Esse copo está quase cheio com água, tá, gente? Está quase cheio. O fato dele estar quase cheio com água faz com que, aqui no fundo, ele exerça uma pressão. E essa pressão, gente, acreditem, ela não depende do formato do copo. Ela não depende do formato do copo. Ela depende, sim, da altura do líquido. Então, lá na hidrostática, a gente aprende que a pressão de um líquido, a pressão de uma coluna de líquido, ela é igual à densidade do líquido vezes a gravidade vezes a altura da coluna. Então, ó, vamos dar um zoom aqui rapidão. Ó. Tá vendo que quando o gás está aqui dentro, a coluna de mercúrio subiu de tal maneira que ela formou um desnível aqui, ó. Tá vendo? Quem é que está fazendo pressão aqui, ó? Aqui. Não é o gás? Aqui é o gás que está fazendo a pressão, ó. Ele está empurrando aqui. O gás está empurrando tanto o líquido que ele consegue erguer uma certa altura o líquido. Consegue perceber isso aqui, ó? Então eu vou dizer que a pressão do gás ela é igual a essa coluna aqui, ó. Vocês entendem isso, gente? Por favor, tá? Se vocês não entenderem, me fala, porque eu explico de novo. Porque isso aqui é uma aula de hidrostática aqui no meio, tá? Já tá percebendo que isso é uma aula de hidrostática dentro da aula de química. Então, ó, eu vou empurrar o gás, ele vai empurrar ali, né? E ele vai pressionar essa coluna subir. Então, eu vou dizer o seguinte, que essa pressão é a pressão de vapor do gás. Aí eu meço a altura da coluna e faço a conta. Tá? A gente vai fazer a conta. Beleza? Agora, por que essa pressão de vapor existe? Agora a gente precisa ir para a química, né? Vamos voltar para a química um pouquinho. Volta. O que acontece? Eu falei para vocês que a evaporação é natural, não é? Então, rola o seguinte. Vamos imaginar, vamos fazer de conta que é água, tá?
Tudo bem? Então, você tem lá, ó, água líquida. Como eu falei para vocês, a evaporação é um processo tipo natural. O fato de você ter colocado a água ali faz com que ela comece a evaporar. Beleza. Só que conforme a quantidade de vapor vai aumentando, chega um certo momento que o sistema atinge uma coisa mágica chamada equilíbrio. E o que, que acontece no equilíbrio? Quando esse vapor atinge essa pressão aqui, ó, começa a voltar gás para o líquido. Só que acontece de uma forma bizarra. Por quê? Você tem aqui uma reação 1 e uma reação 2. As duas acontecem com a mesma velocidade. Isso é um equilíbrio. Nesse caso, a gente vai chamar de equilíbrio de fase. Ele vai e volta com a mesma velocidade. Só que para ele atingir essa situação, você tem que chegar numa pressão máxima ali. Por isso que essa pressão se chama pressão máxima de vapor. Então, o que, que é a pressão máxima de vapor? É a pressão exercida pelo vapor quando está em equilíbrio com seu líquido. Vamos traduzir para uma linguagem um pouco mais acessível. Vamos tentar traduzir para uma linguagem mais acessível. É a pressão exercida pelo vapor quando o líquido estiver muito tempo num ambiente fechado. É a pressão exercida no vapor quando o líquido estiver muito tempo no ambiente fechado, ou seja, ele já tiver evaporado o máximo que ele conseguiu. É óbvio que você não pode abrir o recipiente, porque se eu abrir o recipiente, essa pressão tende a se igualar com o ambiente. Quando você abre o recipiente, quer ver um exemplo de que isso acontece? Quando você abre uma latinha de refrigerante. Ali acabou, né? Acabou o equilíbrio, porque você abriu o sistema. Abriu o sistema, o gás foi embora, tchau. Então, a pressão, para você medir a pressão, você tem que confinar o líquido. E uma coisa que a gente precisa considerar também, gente, é o seguinte: essa pressão depende da temperatura que está o líquido. Vê se vocês conseguem perceber isso. A pressão lá dentro depende da temperatura que está o líquido. Por quê? Se eu pensar num líquido mais frio, eu imagino que tenha menos vapor. Se eu pensar num líquido mais próximo de ferver, eu já tenho mais vapor. Já tenho mais vapor. Então, a pressão máxima de vapor, ela depende da temperatura do líquido. Depende da temperatura do solvente. Tá aqui. Vocês viram que a minha lousa tem direito até a sujeirinha, ó? Ai, meu Deus. Gargantinha hoje está. Bom, agora a gente precisa se concentrar um pouco nisso aqui, ó. Depende da temperatura do solvente. Vocês gostariam que eu fizesse algum outro comentário sobre pressão de vapor? Entenderam? Beleza. A gente vai estudar mais essa questão do equilíbrio no futuro. No futuro é boa. Tá? A gente vai falar agora um pouquinho de como que é essa dependência da temperatura. Tá? Vou passar aqui o slide. Tchau. Pronto. Esse slide aqui, eu vou até
se vocês me permitirem, para a gente fazer uma coisa nele. Deixa eu diminuir um pouco o tamanho desta figura, que um zoom nela basta. E trazer esta para cá. Eu quero fazer alguns comentários. Bom, antes, eu vou dar um zoom aqui na figura. Primeiro para a gente olhar isso aqui. Ó, aqui você tem 3 recipientes contendo água. Vamos imaginar que nós tenhamos colocado ali a mesma quantidade de água líquida. Só que aqui eu tenho a 25 graus, aqui eu tenho a 50 graus e aqui eu estou a 100 graus. Esses recipientes foram colocados e deixados lá dentro, o sistema fechado, durante um tempo, porque esse processo demora um tempo para acontecer, tá? Para começar a fazer o processo de equilíbrio, demora um tempo. Aí, o que a gente vai observar nos 3 frascos, gente? No frasco mais frio, olha o que eu tenho. Eu tenho mais água líquida e menos vapor, a 20 graus. No recipiente a 100 graus, eu tenho o contrário. Tenho muito mais vapor do que água. Então, o que a gente vai perceber? E o de 50 graus é um pouco diferente. Os 3 sistemas estão em equilíbrio. Os 3 sistemas estão em equilíbrio. Só que eles estão em equilíbrio vamos dizer assim, são equilíbrios de composição química diferente. Porque num tem mais vapor, no outro tem menos vapor. Então, como é que a gente explica isso? Olha que legal. A gente explica isso através de um termo que é o deslocamento por temperatura. Esse assunto, gente, nós não tivemos aula ainda. O deslocamento de equilíbrio é um assunto bem legal, bem importante, mas a gente já vai introduzindo a ideia. Né? Por isso que assim, eu gosto de trabalhar assim, porque isso força vocês também a juntarem as coisas, né? As pecinhas do quebra-cabeça, porque o vestibular exige muito isso, tá, gente? Se você não tiver esse traquejo, na natureza, você toma um tchalau, assim. Não, é difícil mesmo. A prova de natureza ela é diferente. Ela tem uma linguagem estranha, uns nomes, né? Então, como é que funciona a questão do deslocamento? Vamos imaginar que a reação está em equilíbrio, certo? Então, você tem a água líquida indo para gasosa e gasosa voltando para líquida. Só que, se vocês lembrarem, toda reação tem um ΔH. Toda reação tem um ΔH. Toda reação pode liberar ou absorver calor. Nesse caso específico que vocês estão vendo, vê se vocês concordam. A reação que transforma a água líquida em gás, ela é endotérmica. Ela absorve calor. A água precisa absorver calor para evaporar. Tá bom? Por outro lado, a reação de volta é exo. Ela é inversa. Tá. Como é que funciona a regrinha do deslocamento por temperatura, gente? Quando você mexe na temperatura de um equilíbrio, você consegue por alguns minutos, por alguns segundos, fazer com que uma reação fique mais rápida que a outra. No caso da temperatura, a regrinha funciona assim. Quando eu aumento a temperatura, você tem um favorecimento da reação endo. É como se você, enquanto você está aumentando a temperatura, você forçasse ela a ficar mais rápida. Então, significa que se você mantiver a água a temperaturas diferentes, você vai ter uma situação em que quanto mais quente você tiver, mais vapor você tem lá dentro. Faz todo sentido. Por outro lado, em baixas temperaturas, o equilíbrio favorece a exotérmica. Favorece a exo. Tá bom? A gente não precisa ter uma aula de equilíbrio para poder abordar isso, né? Eu acho que faz todo sentido. Né? O que é importante
que vocês tenham certeza que vocês sabem, né? Que é a questão de saber o que é uma reação endo, o que é uma reação exo, tá? Beleza? Então, qual a conclusão que a gente chega, né? Que conforme você vai aumentando a temperatura, você vai jogando mais água para o estado gasoso. Consequentemente, a pressão lá dentro aumenta, porque você tem mais gás, né? Tem mais gás, a pressão ali aumenta. Tudo bem? Como é que esse aumento é observado? Por meio de gráfico. Gráfico. Então, aqui é gráfico. Então, aqui nós temos uma outra figura. Aqui. Que mostra a pressão de vapor medida em milímetro de mercúrio. Aqui ela já tinha sido medida em milímetro de mercúrio, tá vendo? Ó? Tá? Pode ser medida em ATM, pode ser medida em bar. Tá? A gente vai discutir isso na hidrostática mais. A questão da pressão. Bom, o que eu observo aqui? Eu tenho 3 líquidos, e esses 3 líquidos foram, as pressões de vapor foram medidas em várias temperaturas. Então, como é que a gente lê o gráfico? Vamos escolher uma temperatura qualquer aqui e vamos ler o gráfico. Ó. Eu vou pegar a temperatura de 50 graus. 50 graus, tá bom? A 50 graus, a pressão de vapor da água é um pouquinho acima de 100 milímetros de mercúrio. Tá bom? Aí, se eu continuar subindo na mesma temperatura, eu vou observar que a pressão de vapor do etanol ela está em 200. Tá bom? Então, aqui a gente abre para uma pergunta muito importante. Se a água e o etanol estão na mesma temperatura, por que eles têm pressões diferentes? Né? A gente percebe nas curvas um comportamento parecido. Em que sentido? Quanto mais quente é o líquido, maior a pressão de vapor. Está aqui. Talvez o que deixa a gente um pouco mais assim, puta, não é uma reta, não é uma reta. O que isso significa? Né? O fato de não ser uma reta não é para fazer regra de 3. Você está entendendo o que eu estou falando? O mundo, gente, ele não foi construído com uma regra de 3 só. Seria muito legal, né? Se a gente pudesse explicar a teoria da relatividade e o problema de matemática com uma regra de 3, né? Mas não, embora o pessoal zoe, né? Fala que química é regra de 3. E não é verdade, a gente tá vendo que não é, ó. Tá aqui, ó. Quem falar isso daí de novo, ó, tá mentindo. Você pode falar o seguinte: estequiometria é regra de 3? Pode. Cálculo de concentração é regra de 3? Pode, tá? Mas isso aqui não é. Bom, enfim. Os líquidos ficam mais quentes, tem mais vapores, tem mais pressão. Mas por que quando você pega 2 líquidos a temperaturas diferentes, aqui, ó, por que um tem mais pressão de vapor que o outro? Né? O que isso significa? Se você pensar em termos de pressão associada à quantidade de gás, pressão associada à quantidade de gás, você tem 2 líquidos trancados num recipiente com a mesma temperatura. Temperatura igual. Mas um dos líquidos tem mais vapor preso do que o outro. Por quê? Porque ele evapora com mais facilidade. O etanol consegue se libertar da fase de vapor mais facilmente do que a água. Então, os dois vão atingir um equilíbrio, igual aquele que eu mostrei para vocês, mas no equilíbrio do etanol, tem mais vapor do que no da água. Por isso que a pressão está maior ali. Entende? Tá? Se eu pegar... E olha que louco isso, gente. Olha para olha para a curva de pressão de vapor desse cara. Desse cara. Esse cara aqui, gente, a pressão de vapor dele é muito alta sempre, ó. Se você pegar qualquer temperatura, a pressão de vapor do éter, do etoxetano, é sempre a maior de todas. Né? A ponto de eu dizer o seguinte, ó, a 50 graus, esse maluco não tem mais nem pressão de vapor, porque não tem nem líquido ali. O cara já foi embora. Não tem mais líquido ali. Tá? Perceberam qual é que é o negócio?
Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. Então, a pergunta foi justamente, se refere àquilo que eu tinha comentado no começo da aula. Essa diferença é porque a ponte de hidrogênio é mais forte na água? É. E é aqui que está a relação com as forças intermoleculares. Porque o que o vestibular vai fazer? Aqui a gente chegou no ponto importante. O vestibular, ele vai pegar essas três curvas, não vai dizer quem é, e vai pedir que você associe cada um. Quem é quem? Então, o que a gente precisa aprender a analisar no gráfico? Primeiro, a curva que tiver mais acima das demais, ela se refere ao líquido que tem mais facilidade para formar vapor. O éter, gente, ele é tão volátil que a 20 graus, a pressão de vapor dele já está 400 e pouco. Enquanto que da água é quase zero. Ou seja, a água praticamente não evapora a 20 graus. Agora o éter evapora pra caramba. Só para você ter uma noção do que eu estou falando, gente, esse tipo de coisa no laboratório, você tem que guardar na geladeira. Você não pode você não pode deixar em cima da bancada, senão o laboratório explode. Por quê? Porque isso aqui, além de tudo, é combustível. Percebe qual que é o naipe do negócio? Tá? Isso, por exemplo, isso acontece com álcool na churrasqueira. Né? Vocês já viram cena de galera aqui, por exemplo, o cara vai acender a churrasqueira com álcool, né? Tipo, só álcool, sem ser álcool em gel. Mesmo com álcool em gel pode acontecer, tá? Você joga, se você demorar muito para jogar o fósforo, vai dar uma explosão, assim, bum! Porque o álcool evapora, fica naquela nuvem de álcool, agora que você joga o forfo, vira uma bombinha, tá bom? Então, primeira coisa, quanto mais para cima, mais volátil é o composto. Então, em cima disso, eu já posso escrever o seguinte aqui, volatilidade. Primeiro que a gente precisa entender que volatilidade é uma coisa relativa. Você nunca pode falar assim, fulano é volátil. Quando a gente fala isso, né, o éter é volátil, o álcool é volátil, de maneira implícita, você está comparando com a água. Vamos combinar que todo mundo compara com a água. Você sempre pensa, puta, evapora mais fácil que a água ou menos fácil que a água? Né? Então, volatilidade, na verdade, é uma relação entre pressões de vapor de diferentes líquidos e o mais importante, né? A uma mesma temperatura. Você tem que comparar na mesma temperatura. Tá bom? E uma coisa que é legal de perceber no gráfico também é o seguinte. Você percebe que as curvas nunca se cruzam. Então, por exemplo, um cara sempre vai ser mais volátil do que o outro. Não tem como mudar isso. Não importa que temperatura você esteja. Pode ser no frio, pode ser mais no quente, ele sempre vai ser mais volátil. Isso tem a ver com as interações moleculares, que a gente já vai chegar lá. Conclusão. Conclusão. Quanto maior a pressão máxima de vapor, maior a volatilidade. Ou seja, volatilidade é ter pressão de vapor alta. Quando você é comparado com alguém. Tá bom? Beleza? Perguntas?
Tá, agora vamos aprofundar um pouquinho mais a pergunta que o pessoal fez aqui no chat sobre a questão das interações moleculares. Gente, o que acontece? A água faz ponte de hidrogênio, certo? Então, quando a água está no estado líquido, as interações dela são interações de ponte de hidrogênio, bem fortes. Tá? O etanol, ele também faz ponte de hidrogênio. Só que o etanol, se você perceber, ele é um pouco mais volátil que a água, né? Em termos de comparação de pressões de vapor. Por que isso acontece? Porque essa cadeia aqui do álcool, ó, carbônica, ela pode interagir com as moléculas do lado do álcool também, né? Quando o álcool está no estado líquido. Só que essa interação não é por ponte de hidrogênio. Então, o que acontece? Na água, veja só, presta atenção aqui no laser, ó. A água, ela faz uma ponte de hidrogênio aqui e outra aqui. Tá bom? O álcool, ele só faz uma ponte de hidrogênio aqui, com o etanol desse lado, e aqui ele pode fazer com uma outra molécula um dipolo induzido. E nesse caso, esse dipolo induzido é fraquinho, por quê, gente? Porque a cadeia é pequena. Se vocês chegaram a ver as aulas de orgânica, a gente discutiu muito essa questão da influência da cadeia em algumas coisas do composto. Né? Por exemplo, o dipolo induzido, ele tende a ser uma força de baixa intensidade. Tende a ser. Só que se a cadeia é grande, ela fica intensa. Mas aqui nesse caso não. Então a explicação está mais por isso. Né? Eu diria para você, explicando mais objetivamente, é que a água ela faz mais ponte de hidrogênio do que o etanol. Né? E o éter, gente, por que ele é tão volátil? Embora a cadeia do éter tenha 4 carbonos, ela é uma cadeia até que pequena, tá? Uma molécula de 4 carbonos, por exemplo, ela tende a ser gás. Quer ver um exemplo? Butano. O butano. O butano é um gás. Agora, olha para a estrutura do éter, do jeito que ele está mostrado aí. Não é quase uma molécula de butano? Ah, tem um oxigênio aí no meio. É, tem. Mas ele continua volátil. Porque, embora o éter tenha oxigênio, ele não faz ponte de hidrogênio. Tudo bem? Então, ele não consegue interagir por ponte de hidrogênio com uma outra molécula igual a ele. Por isso, ele é volátil. Então, o que o vestibular faz? Ele joga justamente com esse ponto. Ele vai te dar as curvas, vai te... Aí ele pode fazer 1000 perguntas, né? Mas, em geral, a pergunta é: quem é quem? Tá? Ele pega moléculas parecidas, pega um álcool e compara com hidrocarboneto, né? Nem sempre vai ter água. Por que eles não gostam necessariamente de colocar água, né? Porque a água é meio manjada. Você já sabe o que é mais volátil que a água ou menos volátil só por experiência de vida, muitas vezes. Então, enfim, tá bom? Deu para entender o que é pressão de vapor? Deu para entender por que ela varia com a temperatura? Deu para entender qual que é a relação dela com volatilidade? E deu para entender por que líquidos diferentes têm pressões diferentes? Beleza? Ok. Eu ia falar uma coisa agora que eu me perdi. Me perdi. Ah, lembrei. Puf. Sabe uma outra coisa que eu posso concluir? Só para a gente já ir mudando o slide, tá? Já vai tirando o print, a gente já vai mudar o slide. Sabe uma outra coisa que a gente pode concluir, gente? A pressão de vapor é uma propriedade específica do líquido. Quando a gente tem lá no começo do ano, aquela aula de propriedades da matéria, a gente sempre fala de propriedades gerais e propriedades específicas. Que as propriedades específicas, geralmente a gente cita ponto de ebulição, ponto de fusão, densidade. Eu posso colocar na conta aí a pressão de vapor também. Pode perceber, ó, se você pegar os 3 líquidos, eles sempre vão ter pressões de vapor diferentes numa temperatura. Então, isso pode criar, a gente pode citar como exemplo a pressão de vapor, né, de um líquido, com uma espécie de medida que cada um tem o seu, como se fosse uma impressão digital. Tá bom? Bom, vamos continuar então. Ah, sabe uma coisa que você pode pensar também, então? Olha que louco isso. Se as curvas nunca se cruzam,
significa que você nunca vai ter forças intermoleculares absolutamente iguais. Para pensar nisso que eu acabei de comentar. Se as curvas nunca se cruzam, significa que você nunca vai ter forças intermoleculares absolutamente iguais. Não faz sentido. Embora as forças sejam classificadas como ponte de hidrogênio, dipolo induzido, a gente percebe que lá no íntimo da coisa, elas não são sempre iguais, elas podem ser classificadas dentro de uma faixa. E é exatamente o que acontece. Tá? Quando a gente estuda a força intermolecular de um jeito mais matemático, que não é o que o vestibular pede, graças a Deus, né? Quando a gente estuda intermolecular de um jeito mais matemático, a gente acaba descobrindo que o que diferencia uma ponte de hidrogênio de um dipolo permanente, de um dipolo induzido, na real, é a intensidade. Se a intensidade for de tanto a tanto, é dipolo induzido. Se a intensidade for de tanto a tanto, é dipolo permanente. Se a intensidade for de tanto a tanto, é ponte de hidrogênio. Aí, quando você vai ver o que acontece, você vê os padrões. Aí você percebe que as moléculas que fazem a ponte de hidrogênio têm o OH. Aí você cria a regra, entende? Mas é um negócio muito doido. Bom, vamos continuar. Agora, a gente vai ter que discutir uma outra coisa. Ah, puta, esse slide aqui é legal. Esse slide aqui é legal. Gente, umidade relativa. Eu gosto de colocar esse slide, por quê? Porque se eu fosse fazer uma questão de propriedade coligativa para o vestibular, eu faria sobre isso. Eu faria uma questão sobre umidade relativa, que é um termo muito que a gente usa no nosso dia a dia. A gente aqui, na nossa cidadezinha seca, nós falamos muito sobre isso, né, principalmente nessa época do ano. Então, a umidade relativa do ar é uma questão bem importante de saúde pública, né, gente? Principalmente com a questão climática que a gente está passando, a gente vai ter episódios cada vez mais intensos de seca, outros ambientes onde a umidade vai estar muito alta por conta de chuva, enfim. O que é essa umidade relativa, afinal? Ela é em relação ao quê? Se ela é uma umidade relativa, ela é uma relação. Então, a gente vai definir umidade relativa como sendo uma relação entre a pressão de vapor da água, né? Nós estamos falando da água. No ambiente onde você está, dividido pela pressão máxima de vapor naquela temperatura. Numa dada temperatura. Como assim? Vamos traduzir. Aqui eu peguei uma fotinho lá do livro que mostrava esse negócio. Ele pegou um trecho daqueles negócios de celular, né? Que a gente pega lá na time do celular. Temperatura, vento, sensação térmica, papapá, e aqui umidade. Tá? Aqui, hoje, quanto que tá a umidade aqui hoje? Deixa eu ver aqui. Peraí que agora eu tô curioso. Eu fico olhando aqui. Tipo assim, o pessoal gosta de sofrer, né? Aqui. Nós estamos com a temperatura agora, ela tá 37. Tô marcando aqui. Sensação térmica também de 37. E nós estamos com 15% de umidade. Eu vou mostrar aqui para vocês não vocês acharem que eu estou mentindo. Consegue enxergar aí? Eu não sei se está espelhado. Espera aí, onde que está a umidade? Aqui, ó. Aqui, ó. 15. É unbelievable, não é? Fala a verdade. Ninguém acredita nisso. Nem vendo a gente acredita, né? Eu só acredito, gente, sabe por quê? Porque minha garganta está estourada, a minha boca está toda rachada. Tá complexo. Umidificadorzão total, né? Total. Tem o que fazer. Então, voltando. Vamos lá. Aqui eu peguei um trecho lá da figura, que a temperatura estava 19 graus
Sensação não. Sensação térmica de 19, beleza. Pressão do ambiente e umidade 78%. Tá? Aí tem tempo, não sei o quê. Tá, vamos arredondar para 20 graus, para eu poder olhar no gráfico. Tudo bem? Vamos arredondar para 20 graus. Aqui nós temos como é que varia a pressão de vapor da água à medida que a temperatura sobe. Tá bom? Pressão de vapor da água à medida que a temperatura sobe. Aqui nessa tabela do lado, está dizendo que a 20 graus, a pressão de vapor da água é essa. Então, o que isso quer dizer? Num ambiente fechado, com água a 20 graus, qual é o máximo de pressão que ela consegue ter? Essa daqui. Então, quando você fala que a umidade do ar é 78%, significa dizer que essa pressão aqui, ó, a pressão de vapor da água no ambiente é 78% da máxima que ela pode ter. O que é interessante, né? Por que essa medida é importante? Porque à medida que essa porcentagem aumenta, nós sabemos que a pressão de vapor da água está ficando cada vez maior. Ou seja, está próximo de chover. Né? Essa variação da pressão de vapor, essa umidade relativa, ela vai mostrar para a gente mudanças do tempo, né? Aquele tempo de curto prazo ali. Beleza? Então, haja vista que a gente sabe, por exemplo, que num ambiente onde a umidade está 15%, qual é a probabilidade de você ter chuva daqui a pouco? Daqui a pouco não, amanhã, depois. Enquanto a umidade não subir, gente, não tem como ter chuva. Você sabe que não está vindo água, tá bom? Por isso que ela é importante para os meteorologistas, tal. Tá? Então, para você transformar em porcentagem, né, esse número ele nunca vai dar maior que 1, né? Porque o máximo que a pressão de vapor pode atingir aqui em cima, ó, o máximo que ela consegue atingir é a máxima, igual a de baixo. Então, esse valor aqui ele nunca é igual a 1. Né? Então, se eu pegar e multiplicar isso por 100, você tem a porcentagem. Tá bom? Beleza? Posso trocar o slide? Bom, agora vamos falar de pressão de vapor e ponto de ebulição. A gente definiu pressão de vapor. A partir da definição de pressão de vapor, eu consegui estabelecer uma relação disso com a volatilidade. Então, eu vou comparar a pressão de vapor. E aí eu consigo, e agora eu vou conseguir estabelecer uma outra relação com a pressão de vapor, que é o ponto de ebulição. Esse gráfico aqui ele é bem legal. Tipo, eu nunca tinha visto esse gráfico antes. Eu vi no livro, né? A primeira vez peguei a figura porque eu achei muito louco. Ele é um gráfico que mostra como que a pressão atmosférica varia em função da altitude. Aquela história do ar rarefeito, né? Que a gente ouve tanto falar. Então veja, no eixo X, você tem o eixo de pressão. Então, quanto mais para a direita, maior a pressão atmosférica. No eixo Y, você tem a altura, a altitude. Então, a gente percebe que, numa altitude elevada, a pressão é baixa. Ó. À medida que você vai se aproximando da superfície da Terra, a pressão vai aumentando, até chegar no nível do mar. Tá? Chegar lá no nível do mar, que lá é os 760 milímetros de mercúrio. Uma outra coisa que eu queria comentar, que não tem muito a ver com a aula, mas eu gostaria de comentar, é essa informação aqui. Ó. No Monte Everest, a pressão atmosférica ela é 250 milímetros de mercúrio. Ou seja, ela é 3 vezes menor que a pressão quando você está no nível do mar. Aqui, ó.
Então, tipo, ir para o Monte Everest significa que você vai sentir muito os efeitos da altitude. Por que que isso acontece? Aí tem o dado aqui do lado. Quando você está respirando ar, você não está respirando oxigênio puro. Você não está respirando oxigênio puro. Você está respirando uma mistura de oxigênio e outros gases, que é a atmosfera. Portanto, ao respirar ar, você está respirando ar numa certa pressão, certo? Ó, é a pressão que está entrando do ar para você. Tá? Quando esse ar entra, a pressão só do oxigênio é 53 milímetros. Então, aqui a gente entra com um conceito que eu acho super importante, que é o conceito de pressão parcial. Tá? Pressão parcial. A pressão parcial, ela é a pressão de um dos gases quando ele faz parte de uma mistura. Então, tipo, o que significa dizer que a pressão é 53? Que você tem aproximadamente 20% de oxigênio, ó. Faz a conta aqui, você vai chegar em 20%, dá um quinto mais ou menos, tá? Aqui, gente, também vai dar quase um quinto. Mas é uma pressão maior de oxigênio, ó. Ou seja, o que esses dados querem dizer? Que quando você está na praia, o ar é mais concentrado em oxigênio. Você está respirando um ar que tem concentração de oxigênio. Ele tem mais moléculas de oxigênio por litro do que aqui, ó. Esse é o problema. E é por isso que a gente acaba sentindo os efeitos da altitude, tá? Beleza? Isso não tem a ver com o assunto, mas eu acho legal falar, tá bom? O que a gente precisa falar, então? Sobre isso aqui, ó. Pera aí. Olha para a tabela aqui de cima. Aqui na tabela de cima, a gente tem pontos de ebulição da água em alguns lugares. Beleza? Aí eu tenho Rio de Janeiro como ponto mais alto de ebulição da água. E eu tenho o Monte Everest como ponto de ebulição mais baixo da água do planeta, que é o topo do planeta, o lugar mais alto do planeta. Tá bom? A gente vai perceber, então, aquilo que a gente já sabe, né? De ouvir falar, né? Que a temperatura vai diminuindo, a temperatura de ebulição, ela vai diminuindo com a altitude aumentando. Ah, isso é uma coincidência? Não, não é. Não é. Isso tem uma explicação. Não é meramente uma coisa do acaso. Qual é a explicação? A explicação é entender o que significa entrar em ebulição. Então, vamos definir o que é ebulição. A ebulição ocorre quando a pressão de vapor de um líquido se torna igual à pressão do ambiente. Eu vou fazer um esqueminha para a gente tentar entender isso legal, tá? A ebulição ocorre quando a pressão de vapor de um líquido fica igual à do ambiente. Peraí, calma. A pressão de vapor de um líquido pode mudar? Claro, quando você esquenta ele. Você esquenta o líquido, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Olha lá. Conforme você vai esquentando a água, aqui, ó. Conforme você vai esquentando a água, a pressão de vapor dela vai subindo. Só que acontece o seguinte, vamos imaginar que você tem um recipiente aberto, ó. Eu vou pegar, vou colocar aqui um recipiente aberto e vou colocar aqui um líquido, qualquer líquido, tá? A gente sabe, e vamos colocar ele numa dada temperatura. A gente sabe que o líquido ele vai acabar evaporando espontaneamente. Tá.
Só que, como esse líquido não está fervendo, o que está acontecendo aqui é só uma evaporação, esse líquido está evaporando e esse vapor está saindo com uma pressão de vapor. Tá? Se você pudesse se a gente pudesse ver isso, né? A gente imagina que louco seria você pegar uma panela, colocar água na panela e não acender o fogo. Ficar só olhando. Você ia ver as moléculas de água saindo. Tudo indo embora. Mas bem devagar, né? O que começa a acontecer quando você começa a esquentar o líquido? A pressão de vapor começa a aumentar. Só que acontece o seguinte, gente. Existe aqui contra a pressão de vapor a pressão ambiente. De tal maneira que você tem uma briga entre elas. Só que nessa briga, você que manda. Por quê? Você está aquecendo o líquido. Então, tipo, a pressão de vapor ela vai subindo, 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 subindo. Vai chegar uma hora que a pressão de vapor fica igual à pressão do ambiente. E é nesse momento que sai a bolha. Ploc, começou a ferver. Ali você tem ebulição. Tudo bem? Tá. Acontece o seguinte. A pressão de vapor, ela só vai atingir a pressão ambiente por causa da temperatura. Você tem que esquentar. Certo? Outra coisa importante, a pressão ambiente, você controla ela. Por quê? Porque ela depende do lugar. Depende da pressão atmosférica. Né? Que depende da sua altitude, essencialmente. Então, isso explica, né? Por que o ponto de ebulição ele é sempre dado com uma ressalva, né? Por exemplo, a água ferve a 100 graus a 1 atm. A água congela a 0 graus a 1 atm. Então, se você quiser expressar um ponto de ebulição, você vai ter que dar qual é a pressão que ele foi medido. Em que ambiente você fez essa medida? Né? Você não precisa dizer assim, no Rio de Janeiro a água ferve. Tudo bem, você pode, mas para a ciência, não interessa se você está no Rio de Janeiro ou se você está em outra praia, tá ligado? Você fala em 1 atm. Porque para a ciência estar na praia significa 1 atm. Por isso que cientista tem fama de nerd, né? Tipo, o que é estar na praia para você? Estar sob uma condição de 1 atm. Tá aí, pode fazer um meme. Pronto, olha lá, estão na praia. Fazer um meme. Beleza? Podemos continuar. Que tal a gente fazer um intervalinho? No meu são 16, falta 2 para as 16. A gente volta em 10 minutinhos, pode ser? Tá bom? Vou carregar aqui o cantil. Se bem que ainda tem um pouquinho. Tá bom? Já volto aí, gente. Voltamos. Tcharam, tchau. Super rápido. Então, a gente vai concluir, né, na sequência, que para um líquido entrar em ebulição, você precisa aquecê-lo até a pressão de vapor dele conseguir igualar o ambiente. Ali ele entra na ebulição. Então, a partir dessa conclusão, a gente tem algumas consequências. O que eu quero dizer com consequências? Algumas questões de vestibular que podem ser feitas a partir dessa situação. Eu vou passar aqui para o próximo slide. A gente vai ver uma outra coisa. Ó, aqui nesse gráfico, é o gráfico de pressão de vapor, tá? Mesma coisa. Só que tem uma linha pontilhada ali no gráfico de 101,3 kPa.
101,3 kPa corresponde à pressão ao nível do mar. Por isso foi destacado ali. Então, quando é que um líquido vai ferver se ele estiver ao nível do mar? Quando a pressão de vapor dele atingir aquele valor. Então, por exemplo, você vai olhar no caso da água, ó, caso da água, para você fazer a água atingir a pressão de vapor de 101,3 kPa, você vai ter que aquecer a água a 100 graus. Ó. Então, e isso é o ponto de ebulição. Qualquer temperatura abaixo de 100 graus, a água não está fervendo naquela pressão. Ela só está evaporando. Para ela fazer aquele processo de ebulição, né, você precisa atingir essa temperatura. Né? A gente percebe, por exemplo, comparando a água com o álcool, que o álcool ele atinge essa pressão de vapor, porque a pressão de vapor dele é sempre mais alta, não é? Ó? Como ela é sempre mais alta, a gente prevê que ela vai alcançar aquele valor numa temperatura menor, ó, 78 graus por aí. Se eu pegar o metanol, que é um álcool menor ainda, em termos de cadeia carbônica, né? Então ele é mais volátil ainda, ele tem um ponto de ebulição menor ainda. E olha esse composto aqui, ó, o disulfeto de carbono. Olha como o ponto de ebulição dele é baixo. Né? Percebe como é importante fazer essa relação? E aí a gente pode até discutir aqui uma questão que eu acho muito legal, que dá para fazer uma conexão também com a parte de geometria molecular, né? O disulfeto de carbono, né, quando eu comparo, vamos pegar os dois extremos, né? Quando eu penso na molécula de água, eu penso numa molécula angular que vai interagir por ponte de hidrogênio com uma outra molécula muito polar também aqui, ó. Né? Então, essa interação é a ligação de hidrogênio. A ligação de hidrogênio. Tá. Então, a molécula de água, né, ela tem o dipolo negativo aqui e aqui o dipolo positivo. E aqui também. Tá? Negativo e positivo. Tá. Agora, se eu pegar o extremo dessa tabela, desse gráfico, né, que seria o disulfeto de carbono, essa molécula de disulfeto de carbono, gente, ela é uma molécula linear, onde o carbono faz duas ligações covalentes, que nem o CO2, tá ligado? O CO2. Só que troca o oxigênio por enxofre. Ó. Ela é uma molécula apolar. Ela é uma molécula apolar. Os vetores se anulam. Molécula apolar. Se ela é uma molécula apolar, ela vai interagir com uma outra molécula dessa através de uma interação de dipolo induzido, que é uma interação mais fraca. Os dois álcoois até fazem ponte de hidrogênio também, né? Mas tem aquele problema da cadeia carbônica, né? E é muito interessante, a gente estava falando, né, antes da gente parar para o intervalo, sobre aquela questão das interações moleculares no álcool serem mais fracas, né? Eu me lembro que veio uma pergunta falando comparando a ponte de hidrogênio da água com a do álcool. Gente, quando você compara o etanol com o metanol, ó, vamos lembrar da molécula de etanol. Aqui um OH, né? E uma molécula de metanol. Olha o efeito da cadeia aqui, ó. Os dois fazem ponte de hidrogênio. Mas por que que o metanol é um pouco mais volátil? Por conta da cadeia um pouquinho menor. A cadeia menor reduz a interação entre as moléculas. Então, tudo bem, tem a ponte de hidrogênio, mas essa parte da cadeia interage mais fraca. Então, é uma diferençazinha pequena. Mas dá para perceber no gráfico.
Por isso que as pressões de vapor nunca são iguais, né? Não tem como a pressão de vapor ser igual. São coisas diferentes. Beleza? Tranquilo? Então, por exemplo, o que os exercícios podem te perguntar a respeito disso? Ele pode te dar uma tabela com vários lugares do planeta e várias pressões e pedir para você achar o ponto de ebulição dos caras a partir do gráfico. Então, como é que você determina ponto de ebulição? Você escolhe uma pressão qualquer, por exemplo, eu quero saber o ponto de ebulição de todo mundo nessa pressão. Tá aqui. Então você vai um por um, ó. Ponto de ebulição do disulfeto, aqui, quase 40. Ponto de ebulição do metanol, quase 60. Ponto de ebulição do etanol, 70. Ponto de ebulição da água, 90, 91, 92. Tá? Sempre numa mesma pressão você compara os caras. Tá bom? Então, ó, resumindo. Quando você quer comparar volatilidade, quem é mais volátil? Fulano, Beltrano ou Ciclano? Você tem que comparar todo mundo na mesma temperatura. Então, volatilidade você compara na mesma temperatura. Então, quem é o mais volátil? O que tiver na mesma temperatura, a maior pressão de vapor, para volatilidade. Você quer comparar ponto de ebulição? Escolhe o mesmo local. Põe todo mundo na mesma pressão. E aí você vai medindo as temperaturas. O que você vai chegar à conclusão? Uma conclusão óbvia. Que o mais volátil também é o que tem menor ponto de ebulição. O mais volátil é o que tem o menor ponto de ebulição. Mas você percebe que uma coisa não é a mesma coisa que a outra? Elas não são conceitos iguais. Não é sinônimo volatilidade e ponto de ebulição. Não. É que há uma coincidência. A gente sabe explicar por quê, né? O líquido mais volátil, ele tem interações mais fracas. Então é mais fácil você aumentar a pressão de vapor dele. Ele está mais solto no estado líquido. Então vai ser mais fácil de você aumentar a pressão de vapor dele. Por isso que ele ferve antes. Ferve antes em que sentido, né? O que eu quero dizer, me expressei um pouco errado. Ele ferve a uma temperatura menor do que os outros. Ficaram claras essas conexões, gente? Bom, perguntas, tá? Porque agora a gente pode começar a aula. Tô brincando. Isso faz parte da aula, óbvio, né? Mas é que agora eu tô pronto para falar de efeito coligativo, porque a discussão de efeito coligativo em si, ela é muito menor. Você vai ver que a gente gasta menos tempo falando do efeito coligativo em si do que da explicação. Perguntas. Maravilha, Alberto. Então vamos lá. Vamos começar então falando do primeiro efeito coligativo que tem a ver com a queda na pressão de vapor. Tá bom? Bom, aqui nós temos um gráfico de pressão de vapor de um líquido qualquer, ó. Pode ser qualquer um daqueles que a gente acabou de estudar. Então, o gráfico é aquilo. Tipo, vai aumentando a temperatura, a pressão do líquido aumenta. A pressão de vapor do líquido, né? Aí, essa curva pontilhada representa o mesmo líquido com uma coisa dissolvida. Quando você faz a curva de pressão de vapor, e aí só uma informação técnica, né? Essa curva ela é obtida, viu, gente, por experimento, não tem muito o que fazer. Você vai para lá, pega o líquido e vai medindo a pressão de vapor dele em várias temperaturas. Quando você confronta as duas curvas, você vai perceber, primeiro, que a curva da solução é totalmente diferente da do solvente. Então, quer dizer, quando você pôs o soluto aqui dentro, ó,
virou outra coisa. Virou uma outra coisa. Só que o que é interessante é que toda vez que você põe o soluto, a curva abaixa. A curva abaixa. Ela vai mais para baixo. Ou seja, diante do que a gente discutiu aqui, você concorda que o solvente, quando recebe o soluto, ele fica menos volátil? Ó, abaixou a pressão de vapor. Então, o que é a tonoscopia? Vamos ler aqui, ó. É a diminuição da pressão de vapor de um líquido porque você adicionou uma coisa lá dentro, né? Algumas coisas vale a pena a gente considerar. Por exemplo, por que acontece essa perda de volatilidade? Perda de volatilidade. Por uma razão muito simples. Quando você pôs o soluto ali, a presença do soluto aumenta as interações moleculares. Esse aumento das interações moleculares dificulta o solvente de evaporar. Né? A água, quando tem sal, fica mais difícil de evaporar do que a água pura. É isso que nós estamos dizendo. Tá? Então, a perda de volatilidade ela ocorre por conta de acréscimo de interações moleculares. Tá? Esse efeito tonoscópico, ele é calculado. Eu consigo, por exemplo, calcular quanto de pressão de vapor caiu. Essa parte de cálculo, a gente vai fazer nos exercícios, tá, gente? Mas já adiantando, ela é bem menos importante. Eu nem vou, durante a aula, eu nem vou falar sobre isso. Não vou nem entrar muito nessa discussão. Tá? A gente só vai fazer umas observações, mas nada muito sério. Vamos continuar pensando nos conceitos. Então, esse efeito aqui, ó, de cair a pressão, ele é, como eu disse, ele é calculado. Só que qual que é o lance da história? O que os caras perceberam? Né? Um cara chamado Raul percebeu. Daí vem a lei de Raul. Que essa queda na pressão, ela é proporcional à concentração. Eu consigo relacionar essa queda, aqui, ó, tá vendo? Com a concentração. Ele vai dizer, em linhas gerais, o seguinte, que quanto mais concentrada for a solução, mais para baixo está a curva. Mais para baixo está a curva. Tá? Então, a lei de Raul, ela diz o seguinte, a gente fala que é a lei de Raul para a tonoscopia. O nome é esse, tá? A lei de Raul. Sem a fórmula, tá? É o efeito tonoscópico é proporcional à concentração é proporcional à concentração de partículas de soluto dissolvidas. Opa, soluto, perdão. Partículas de soluto dissolvidas. Tudo bem? Tranquilo? Essa proporcionalidade ela vai ser traduzida numa fórmula, que é o que eu falei para vocês, que a gente vai deixar para depois. Tá? Outra coisa importante é que, dependendo do soluto que você põe, esse processo ele pode se potencializar.
Como assim? Por exemplo, aqui nós temos, deixa eu mostrar para vocês esse desenho, que isso vai ser mais claro agora que eu mostrar o desenho. Ó, aqui nós temos três soluções. Três soluções. Aqui eu tenho uma solução de sacarose, açúcar, 0,1 mol por litro. Esse reloginho aqui, que não é um reloginho, na verdade, ele está medindo uma pressão de vapor aqui dentro. Tá? Então, a sacarose 0,1 mol por litro tem uma pressão de vapor. Tá? O que a gente observa no frasco do lado? A glicose 0,1 está com o reloginho marcando o mesmo que o reloginho da sacarose. Ou seja, a pressão de vapor das duas soluções é igual. É igual. Beleza. Então, quer dizer, uma coisa que fica claro só de observar aqui é que não importa quem esteja lá dentro, ou glicose ou sacarose, aqui nesse caso está rolando a mesma pressão. Só que quando ele põe o cloreto de sódio, a pressão, a concentração dele é a mesma. No entanto, a pressão de vapor muda. Ele marca uma outra pressão de vapor, que nós vamos descobrir depois que ela é menor do que as anteriores. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que no cloreto de sódio 0,1 mol por litro, na verdade você tem 0,1 de cloreto e 0,1 de sódio, porque o composto está dissociado. Então, existem alguns solutos que, quando são colocados na água, sofrem quebra. E o número de partículas multiplica. Então, uma coisa importante é o seguinte, ó. O efeito tonoscópico é proporcional à concentração de partículas de solutos dissolvida. Ok. Só que eu vou colocar uma observação. Para solutos iônicos, considerar um fator de multiplicação devido à dissociação. Isso vai ficar bem claro quando a gente for fazer os exercícios. Tá? Porque o que o cara vai fazer, na verdade? Qual que é a maldade do exercício? Ele vai te apresentar as três soluções. Ele vai te apresentar as três soluções. Ou, às vezes, ele apresenta só duas. Por exemplo, ele apresenta glicose e cloreto de sódio e pede para você relacionar com duas curvas. Então, qual é o cuidado que a gente tem que ter? Quando você fala que você tem uma solução 0,1 mol de glicose por litro, significa que você tem 0,1 mol de glicose. Acabou. Só que 0,1 mol de cloreto de sódio, na água, você não tem cloreto de sódio. Você tem o dobro, né? Então, existe um fator de multiplicação aqui. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar desse fator, ele tem até um nome lá, chama fator de Van Toff. Aqui é meio rodapé de caderno. Tá? Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Espera aí. No caso da glicose e da sacarose, a pressão de vapor está igual, numa mesma concentração, porque os dois fazem ponte de hidrogênio. Então, aí temos uma outra questão. Quando a gente fala que o efeito tonoscópico... Peraí, eu vou ler a pergunta direito, porque eu li só para mim, né? Eu fui meio idiota agora, peraí. Ó, a pergunta foi a seguinte. No caso da glicose e da sacarose, a pressão de vapor está igual numa mesma concentração, porque os caras fazem ponte de hidrogênio, os dois? Não.
Não. Sabe por quê? Se eu pegar uma concentração de NaCl 0,05 mol por litro, metade dessa, a pressão de vapor vai estar igual. O que eu quero dizer com isso? Quando ele fala assim, a lei de Raoult, tá? O efeito tonoscópico é proporcional à concentração das partículas de soluto. O que ele também está dizendo sem escrever? Não importa que tipo de partícula seja. Não importa que tipo de partícula seja. Para nós, a gente está fazendo aqui, para variar, um sistema ideal. A gente está admitindo que não importa qual é a interação molecular. Se é íon dipolo ou se é ponte de hidrogênio, o efeito vai dar na mesma. Ah, mas eu posso fazer isso? Pode, as medidas de laboratório indicam isso. Em algumas condições elas indicam isso. Então, para nós, a gente nunca deve associar... Por que eu estou sendo enfático na resposta? Porque a gente nunca pode usar como explicação que a sacarose e a glicose têm a mesma pressão de vapor por causa da interação. Não, é por causa da quantidade de partículas. A interação para nós aqui, ela é igual. É ponte de hidrogênio é igual a íon dipolo, tá? Por isso que eu disse que a nossa situação ela é muito restrita à água. Na água, o que parece que acontece? Parece que uma interação íon-dipolo ela tem o mesmo efeito de uma interação do tipo ponte de hidrogênio. Ou seja, se as interações têm a mesma intensidade, tá? O que vai importar? A quantidade de interações. Por isso que a lei de Raoult ela associa o efeito não à intensidade, mas à quantidade de interações que você tem. E essa quantidade de interações ela é proporcional a quantas moléculas você tem por litro. Ou quantas moléculas ou quantos íons você tem por litro. Deu para entender? Certo? Vou continuando, tá? Vou tocando em frente. Sim, 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 ó. A pessoa voltou a falar aqui, ó. Nossa, que estranho. Porque as interações mais fortes deviam gerar um efeito mais intenso. Mas isso acontece mesmo. Aqui nós estamos estudando, deixa eu contar um segredo para vocês, o que a gente chama de solução ideal. Isso aqui é uma solução ideal. A solução ideal é uma solução em que desconsidera-se qual é a natureza da interação. Para nós, a interação é tudo igual. Agora, quando a gente trabalha no ensino superior, e você vai estudar esse efeito, a gente aprende que existe, para a equação de Raoult, um coeficiente de correção. O coeficiente de correção, ele chama-se fator de atividade. O que é o fator de atividade? É um número que vai depender do tipo da interação. Então, quando a gente estuda esse assunto num nível mais aprofundado, você passa a se preocupar com isso. Que tipo de interação eu tenho? É íon dipolo? Só para você ter uma noção, como isso vira complicado, quando você trabalha com solução iônica, até o tamanho do íon importa. Porque se o íon é muito grande, em princípio, ele vai atrair mais moléculas de água. Tem mais superfície para as moléculas se agarrarem. Então, isso também intensifica o efeito coligativo. Se o íon é grande, se a carga do íon é muito alta, tipo, ela é muito positiva, por exemplo, será que um íon alumínio ele exerce o mesmo efeito coligativo que um sódio? Ou será que um alumínio exerce o mesmo efeito coligativo que 3 sódios de verdade? Será? Então, percebe? Para não entrar nessa discussão, o que o ensino médio faz? Solução ideal. Pronto. Tudo é ideal, né? Gás ideal, sistema ideal, montanha-russa ideal, professor ideal, aluno ideal, vestibular ideal. Tô brincando. Ai, ai. Bom, continua. De vez em quando vocês perdoem esses ataques de histeria, tá? Bom, na sequência, aliás, peraí, deixa eu, antes de falar, a gente, para poder entrar nesses efeitos coligativos aqui, ó, aqui a gente pretende falar de 2 efeitos coligativos, a ebulioscopia e a crioscopia.
tá? Bom, vamos por partes. Por que elas acontecem? A crioscopia e a ebullioscopia ocorrem porque quando você põe o soluto no líquido, você aumenta a interação molecular. Então, como eu disse no começo da aula, né, você deve lembrar, fica mais difícil para você ferver o líquido e fica mais difícil para você congelá-lo. Congelá-lo, tá? Aqui nós temos as equações de Raoult para os efeitos. Então, aqui eu tenho a equação de Raoult. Opa, ó. Aqui eu tenho a equação de Raoult. Para ebullioscopia, então, o que é a equação de Raoult? Como eu disse para vocês, eu não vou me concentrar muito nela, tá? Eu só vou explicar e depois a gente chega no exercício e usa. O aumento na temperatura de ebulição é igual a uma constante multiplicado pela concentração multiplicado por um I, que eu já explico o que é. E a fórmula da queda no ponto de congelamento também. Então, tipo assim, o ponto de ebulição vai subir quantos graus? O ponto de congelamento vai cair quantos graus? Deu para entender? Então, essas variações, elas dependem diretamente da concentração. Ó. Essa concentração aqui, a gente vai discutir ela em mais detalhes depois, mas é uma concentração, tá? Beleza? O I é aquele fator multiplicador. O I é o fator multiplicador. Porque a lei de Raoult ela vale para todos os efeitos. A lei de Raoult vai dizer assim, olha, a ebullioscopia depende da concentração de partículas, a crioscopia depende da concentração de partículas. Então, esses dois efeitos, eles são iguais ao outro. Tá? Aqui eu ainda até coloquei a fórmula, no outro eu nem coloquei. Tá? Então, eu vou escrever assim, ó, algumas observações. KE é chamada de constante ebullioscópica. Ela vai depender do solvente. Isso aqui o exercício vai te dar. Relaxa com isso aqui, relaxa. Tá? Fica de boa na lagoa. KC, a mesma coisa. É uma constante crioscópica. Tá bom? I, o que é o I? É o fator de multiplicação para a solução iônica. Fator de multiplicação para soluções iônicas. Iônicas. Tudo bem? Como eu falei para vocês, a gente não vai muito mexer com a fórmula, eu quero me concentrar mais nesse gráfico. Esse gráfico ele é legalzinho porque ele fala um pouco do diagrama de fases. Gente, o diagrama de fases é um assunto que volta e meia ele aparece. Ele aparece na termologia, né? Inclusive, a gente fez um exercício de diagrama de fase, não sei se foi com vocês que eu cheguei a fazer, recentemente agora. Então, eu gostaria de retomar um pouco esse conceito. O que é o diagrama de fase de uma substância? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Eu já volto aqui, tá? Aqui, ó. O diagrama de fase de uma substância, ele mostra para a gente em que estado a substância está para qualquer condição de temperatura e pressão. Qualquer condição. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa figura, que mostra um diagrama de fase rosa e um diagrama de fase azul. São dois diagramas de fase diferentes. O diagrama de fase rosa fala do solvente puro. E o diagrama de fase azul fala da solução. Está aqui. O que eu quero chamar a atenção de vocês? Ó?
Vamos pegar uns pontos para vocês entenderem aqui. Ah, volto. Pera aí, não, eu vou voltar porque eu vou ter que ficar um tempinho aqui. Melhor eu voltar agora. Pronto. A gente vai tentar buscar aqui, imagina, relaxa. A gente vai tentar buscar aqui a história do aumento do ponto de ebulição e a queda do ponto de congelamento. Eu vou mostrar isso num gráfico, tá? Então, olha só. Deixa eu voltar no outro, que a outra figura está maior. Aqui. O diagrama de fase ele funciona assim, gente. Você pode pegar no diagrama qualquer ponto que você queira. Dependendo de onde esse ponto for localizado no gráfico, você vai ter um estado físico específico. Por exemplo, tenta concentrar sua atenção no gráfico rosa. Tá vendo que o gráfico rosa, ele forma uma parte aqui interna, tem essa parte aqui à esquerda e tem a parte à direita. Dependendo de onde você escolhe um ponto, a região que ele cair vai estar num estado físico. Então, tipo assim, ó, essa região aqui, ó, tá vendo essa parte toda aqui? Se o ponto estiver nessa região, significa que a coisa está sólida. A coisa está sólida. Se o ponto estiver nessa região aqui, ó, significa que a coisa está líquida. E se um ponto estiver nessa região monstro aqui, ó, significa que a coisa está gasosa. Tudo bem? Beleza. Se um ponto estiver em cima da linha, é porque a substância está na mudança de estado. Então, veja este ponto aqui, ó. Tá vendo? Ó? Esse ponto. Esse ponto ele está dizendo que, primeiro, ele tá em cima da curvinha rosa, né? Então, ele está numa temperatura e numa pressão onde ele está na mudança de fase líquido-gasoso. Ó. Isso aqui é a transição líquido-gasoso. Então, esse ponto aqui, ó, ele é o ponto de ebulição do líquido puro. Por exemplo, no caso da água, esse ponto de ebulição vale 100. Esse ponto de ebulição vale 100. Tá bom. Só que daí, quando eu jogar o sal na água, agora é o exercício de criatividade, tá, gente? De imaginação, melhor. Quando você joga sal na água, apaga a curva rosa. Não existe mais a curva rosa. Agora, quem é a curva? É azul. Agora é azul. A curva azul, ela alargou, tá vendo essa curva aqui, ó? Ela alargou. O fato dela ter alargado fez com que este ponto aqui do gráfico, ó, sofresse um deslocamento. Esse deslocamento é o aumento do ponto de ebulição. Tá? Quer dizer, você está vendo que essa parte aqui do gráfico, ó, é exatamente aquela curva de pressão de vapor que a gente via? Então, quando você tem um líquido mais volátil, a curva é assim, ó, líquido mais volátil. Quando eu jogo sal, o líquido perde volatilidade, então a curva desce. Entenderam? Então aqui, ó, é o aumento do ponto de ebulição. Tá? Deu para entender isso, gente? Se quiser, eu explico de novo. Na verdade, eu vou explicar de novo, mas eu vou explicar de novo com outro ponto. Um outro ponto. Quero que vocês olhem agora nesse ponto aqui, ó. Esse ponto. Gente, esse ponto ele está na transição líquido-sólido. Ou seja, esse ponto aqui ele é um ponto de mudança de estado. Se eu descer aqui até a curva de temperatura, aqui, ó, eu tenho aqui o ponto de congelamento do solvente puro. Tudo bem? Beleza até aqui? Tá ok.
Só que agora, quando eu jogo sal, de novo, quando eu jogo sal, a curva rosa desaparece, não está mais água pura, surge uma nova curva, que é azul. O que aconteceu com aquele ponto de congelamento? Ele está aqui agora, ó. Olha o que aconteceu com a temperatura de congelamento. Ela caiu. Ela caiu. Então, isso aqui, ó, é o ponto de congelamento da solução. Deu para entender? Então, a explicação do efeito coligativo, ela ocorre pelo seguinte. Quando você põe o solvente, o soluto, né? O diagrama de fase muda. O diagrama de fase muda. Então, você tem ali uma outra coisa, que é uma mistura. Essa outra coisa vai ter mudança tanto no ponto de ebulição para cima, como no ponto de ebulição para baixo. Tá bom? Beleza. Eu vou voltar aqui. Não sei se vocês querem tirar print desse slide. Tira aí, se quiserem. Que eu quero voltar para a gente vai já meio que encerrando, tá, gente? Eu não vou entrar em osmose agora, porque não vai dar tempo. Eu quero concluir essa discussão da crioscopia. Tá? Eu vou voltar um pouco no slide. Aqui, ó. Para a gente ver a crioscopia da água. A crioscopia da água. Na verdade, as duas coisas, né? A ebulioscopia e a crioscopia. Ó. Aqui. Bom. Então, olha só. Agora vamos aplicar para a água, que é uma chance da gente se acostumar com esse gráfico, tá? Quanto mais você analisa o gráfico, mais você se acostuma. Então, ó, a curva, o diagrama de fase com a linha contínua é a água pura, ó. Então, veja. Olha esse ponto aqui, ó. 100 graus Celsius, 1 atm, a água está na transição sólido não, líquido-gás. Tá. Ponto de congelamento da água. Olha o ponto de congelamento da água aqui, ó. 0 graus Celsius. Ok? Que é exatamente o ponto de transição sólido-líquido. Certo? Então, para a água, eu tenho isso aqui, ó. Sólido, líquido e gás. Tá bom? Tanto para um como para outro. Beleza? Então, veja, voltando aqui. Espera aí, vamos voltar. Ó. Quando eu ponho... Então, na água pura, você tem o ponto de congelamento, que está aqui, e o ponto de ebulição. Joguei sal. A curva alarga, ó. Então, essa reta aqui, ó, do sólido líquido, ela vai para trás. Então, o ponto de congelamento diminui. E veja que o ponto de congelamento diminui, gente, não é só 1 atm. O ponto de congelamento diminui a qualquer pressão que você pegue. Então, sempre vai ter o mesmo efeito. E o ponto de ebulição também sobe, ó. Ponto de ebulição sobe, ponto de ebulição sobe, ponto de ebulição sobe, ponto. Então, esse efeito aqui, ó, é o mesmo para a ebulição também. Deu para entender? Tá? Deixa eu ver aqui que tem alguém perguntando de novo, peraí. Se o soluto adicionado reagir com o solvente, esquece tudo isso, né? Não existe. A gente não pode pensar em nada disso. Porque aí você não, se reagiu, não tem mais aquilo. Não tem mais aquilo. Né? Você está pensando numa solução em que as coisas estão dissolvidas ali, mas não tem nenhum tipo de mudança química. Tá? Tranquilos? Beleza. Perguntas, gente. A gente vai encerrando por aqui. Tá? A semana que vem, no próximo encontro, nós vamos dar continuidade, né? Aí sim, falando de osmose, que a gente tem que discutir toda a parte de osmose, e vamos fazer exercícios. Faremos exercícios. Então, a próxima aula é a aula de encerramento, propriamente, da parte de soluções, com a discussão final aí dos efeitos coligativos e dos exercícios. Tudo bem?